Quero parabenizar todas as meninas do coro Voz e Louvor. Parabéns, Deus continue abençoando. Foi uma alegria poder ver a Corina fazendo solo, a Cristina fazendo solo. Quem mais fez solos hoje pela primeira vez? A Sônia já canta, já faz solo. A Zilda já é de costume ouvir a Zilda cantar, mas foi muito bom ver novos talentos surgindo. Parabéns ao Jorginho pelo trabalho. Que o coro Voz e Louvor continue sendo essa bênção, nos alegrando muito. E nós ficamos muito alegres por esse momento. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Mensagem aqui. Eu quero falar, até baseado na mensagem de sexta-feira à noite, aqui na igreja, e pegar um gancho na mensagem da Joquebed de ontem. Eu quero falar sobre mulheres que estão em missão com Deus. O coro Voz de Louvor é formado por mulheres que estão cumprindo uma missão com Deus. Elas não estão sozinhas, elas estão com Deus. E a vida de cada mulher aqui é uma linda história. A vida de cada mulher aqui dá para escrever um livro. São histórias de superação, histórias de conquistas, histórias de curas e de milagres. E nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs. E eu quero compartilhar com a igreja, com os visitantes, com os amigos, nesses poucos minutos, um pouco da história de um personagem. É masculino, é homem, é Pedro. Mas eu quero extrair os princípios da palavra de Deus, usado por Jesus no comissionamento de Pedro. Quando Jesus comissionou Pedro para o ministério apostólico. E esses princípios usados por Jesus são os mesmos princípios usados nos dias de hoje. Talvez você não se sinta capaz para fazer parte desse coral. Talvez você se sinta incapaz também de fazer parte de qualquer outro grupo ou qualquer outra atividade. Você tem um olhar específico ao seu respeito, mas Deus, Ele nos enxerga dentro de uma outra perspectiva. Deus, Ele consegue enxergar além do que nós enxergamos a nossa própria vida. Deus sempre enxerga o futuro. Nós enxergamos o presente, que muitas das vezes, abalado pelo nosso passado esse que muitas das vezes nos aprisiona dentro de uma caverna e nos faz ficar paralisados, sem poder caminhar, neutralizados. Talvez você seja uma pessoa detentora de inúmeros talentos, habilidades pessoais, mas uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não consegue caminhar, uma pessoa que não consegue suportar a adversidade. Essas mulheres, ela tem algo que a física fala como resiliência. A resiliência é uma palavra que significa a capacidade de um objeto se deformar e voltar à forma original. É o elástico. Você coloca uma pressão no elástico, por ele ser resiliente, ele volta ao estado original. E o cristão, via de regra, com a ajuda do Espírito Santo, ele precisa desenvolver a resiliência, essa capacidade de suportar uma pressão sem perder o seu formato original. E é comum nós encontrarmos no meio da música pessoas que, ao serem pressionados, seja uma pressão que vem de fora das circunstâncias, da vida pessoal, da vida financeira, da vida profissional, eles não conseguem resistir à pressão e pulam fora do barco, desanimam e projetam no outro a sua parcela de culpa. Não conseguem lidar com conflitos dentro do contexto de relacionamento. São pessoas talentosas, habilidosas, que Deus quer usar, mas que não consegue usar,
até chegar a ser aprovado por Deus. E muitos não querem passar pelo teste. Muitos ficam no meio do caminho. Muitos não se matricularam na escola do Espírito Santo, que tem um currículo especial para cada aluno. É um currículo que o Espírito Santo vai adaptando. Porque o Espírito Santo conhece o seu limite, conhece a sua capacidade e o seu potencial. E ele não quer perder ninguém para a obra. E muitos já trancaram a matrícula na escola do Espírito Santo. Trancaram a matrícula por entender que as matérias são muito complicadas, são difíceis, requer dedicação, requer renúncia. Muitos abandonaram a escola do Espírito Santo, não querem mais essa escola, querem ditar a própria regra para a sua vida. Só que você, querido, que está aqui nessa noite, você pode se matricular nessa escola. Essa escola, ela não tem tempo para terminar, essa escola dura a vida toda. E o personagem dessa noite é Pedro. Pedro se matriculou na escola do Espírito Santo quando ele teve o primeiro contato com Jesus. Interessante que quando você olha a história de Pedro, a trajetória de Pedro, foi o irmão de Pedro, André, que apresentou Jesus para Pedro. Interessante, André já era discípulo de João Batista, caminhava com João Batista, e certa vez André e mais um outro discípulo de João Batista estavam em um determinado lugar, quando Jesus passou, e João Batista sinalizou para Jesus, dizendo para André: eis aí o Cordeiro de Deus. E na mesma hora André foi na direção de Jesus, seguiu Jesus. Jesus observou o interesse de André e daquele outro discípulo e convidou André e aquele discípulo para que fosse na casa de Jesus, e ali Jesus conversou com eles, e André entendeu que Jesus era o Messias. Então André rapidamente corre, vai para casa e chama Simão, que até então era assim que ele se chamava, Simão, fala que ele encontrou o Messias e leva Simão até Jesus. Jesus olha para Simão, vendo no Simão um potencial, e disse: o teu nome agora é Cefas. Só que naquele primeiro momento em que Simão esteve diante de Jesus, ele não deu crédito a Jesus. Isso acontece muito conosco. Muitas das vezes nós não damos crédito à palavra do pregador, não damos crédito a uma profecia, a uma palavra, aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Às vezes você já ficou frente a frente com o Rei Jesus, mas você não reconheceu. Então o tempo vai passando e a sogra de Pedro estava doente, com uma febre muito alta, e tudo conspirava a favor de Pedro. E mais uma vez Jesus estava ali na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Mesmo assim Pedro estava lá, firme, sem tomar uma posição. Então Jesus, ele passa para o outro lado do mar da Galileia, e a multidão seguia Jesus, impressionava Jesus. É o que o texto vai dizer no versículo 16 do capítulo 1 de Marcos. E Jesus andava junto ao mar da Galileia, e ele viu Simão e André, porque Jesus conhecia André, Jesus conhecia Simão, e eles lançavam a rede, porque eles eram pescadores. Só que naquela noite eles não pescaram nada, não pegaram nenhum peixe, estavam desanimados, cabisbaixos, frustrados, sentimento de derrota. E Jesus, ele pede então o barco de Simão e André para que ele pudesse usar para pregar um sermão. E Simão estava dentro do barco, e Jesus pregou aquele sermão, a multidão ouviu atenciosamente como vocês. E após a ministração da palavra, Jesus olhou para Simão e disse: Simão, agora você vai para o alto mar, e lá no alto mar você vai lançar a rede. Simão, naquele primeiro momento, interrogou Jesus: Jesus, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Olha, Jesus, eu sei que tu és mestre, mas eu sou pescador, eu sou perito da pesca, eu sou profissional da pesca. Para pegar os peixes que o Senhor quer que eu pegue somente de noite, quando os peixes estão mais ativos, ele vem para a superfície e fica na altura onde nós lançamos a rede. Pela manhã é muito difícil, os peixes não estão na superfície. Tudo bem, Jesus, mas já que o Senhor mandou lançar a rede, eu vou lançar a rede.
E Pedro lança a rede, você conhece a história. A rede de Pedro estava tão pesada que Pedro ele pede ajuda aos outros amigos que estavam na areia, e os amigos vêm com outro barco, e Jesus então realiza um milagre na vida de Pedro. E ao chegar na areia, Pedro muito feliz com aquela pescaria, a primeira atitude que Pedro teve foi adorar a Jesus. Foi falar para Jesus: Jesus, sai de perto de mim, Jesus, eu sou pecador. Pedro naquele momento ele não chama Jesus de mestre, mas chama de Senhor. Anteriormente Pedro reconhecia que Jesus era mais um mestre, era um líder, era um homem inteligente, um homem diferente de todos os homens que ele conheceu. Mas naquele momento Pedro, quando se ajoelha, Pedro reconhece que Jesus era Senhor. Ele estava diante do Messias. Então Jesus, fazendo uma analogia, fazendo assim uma comparação com o que Jesus faria com a vida de Pedro, é o que Jesus nessa noite ele quer fazer contigo. Jesus ele não quer mudar a tua profissão, mas ele quer mudar o teu foco de atenção. Ele quer fazer com que você entenda que o reino de Deus é muito superior àquilo que você acha que é maior nessa vida. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, tem algo muito melhor para você. Mas só que Pedro, você tem que tomar uma atitude. Pedro, está vendo esse peixe aí? A partir de hoje, você não vai ser mais pescador, vai ser pescador de homens. Naquela mesma hora, sabe o que Pedro fez? Ele largou as redes. Pedro abandonou a rede e Pedro seguiu a Jesus. Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja dizendo: pastor, eu quero seguir a Jesus, mas eu não sou perfeito. Eu quero te dizer nessa noite que Deus escolheu você com todos os seus defeitos para cantar esse lindo coral. Essas mulheres têm inúmeros defeitos que eu não sei, que elas sabem quais são os seus defeitos. E Jesus conhece cada defeito de cada mulher que está sentada aqui na frente, mas Jesus não abre mão de nenhuma de vocês. E Jesus não abre mão também da tua vida com todos os seus defeitos. Pedro era impetuoso. Pedro era uma pessoa que não tinha muita bagagem intelectual. Diz a Bíblia que ele não sabia nem ler nem escrever. Era iletrado. Mas naquele momento em que Pedro ele segue a Jesus, a vida de Pedro tomou uma nova direção, um novo rumo. E Jesus ele verdadeiramente ele dá um novo rumo na nossa vida quando nós aceitamos essa direção. No versículo 20 diz: e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Guarda essa primeira frase nessa noite: Deus escolheu você com todos os seus defeitos. Igreja não é lugar para gente perfeita. Igreja é lugar de gente imperfeita. Igreja é lugar para gente com defeito, como eu e como você. A história vai dizer que Pedro passou a seguir a Jesus. No capítulo 16 do livro de Mateus, nós vamos ver a confissão de Pedro. Jesus ele apresenta aos seus discípulos tudo aquilo que deveria acontecer se ele fosse para Jerusalém. E havia uma grande perseguição, muitos procuravam matar Jesus, e Jesus tinha que ir para Jerusalém porque ele seria preso, seria condenado e seria crucificado. Naquele momento, Jesus, ele, ao terminar de falar o que poderia acontecer com ele, Pedro repreendeu Jesus. Tenha misericórdia de ti, Jesus. E Jesus na mesma hora falou: apartai-vos de mim, Satanás. Da mesma boca que saía louvor e adoração, era uma boca que às vezes também falava aquilo que não era para falar. E essa mesma boca que louva, que adora o Senhor, também pode ser a mesma boca que fala aquilo que não adora e não exalta ao Senhor. Mas mesmo assim, Jesus aceita cada uma de vocês com os seus defeitos. Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Talvez você que esteja aqui nessa noite já tenha sentido o desejo no coração de entregar o coração para Jesus, mas você já disse para
aceita com todos os seus defeitos, porque a vida de Pedro, conforme Pedro andava com Jesus, Pedro ia sendo transformado, porque a nossa caminhada ao lado de Jesus que muda tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E Pedro foi sendo transformado, ele foi sendo aprimorado, Pedro foi sendo lapidado. E Deus, Ele quer também te lapidar, Deus quer te aprimorar, Deus quer te aperfeiçoar. Em segundo lugar, eu quero falar para cada irmã aqui nessa noite, e para você, querido ouvinte, da mesma forma como Deus te escolheu com todos os seus defeitos, Deus, Ele chamou você de uma forma clara e específica para cantar nesse lindo coral. Cada irmã aqui recebeu de Deus um convite para cantar no coral. Talvez você tenha sido convidada por uma outra irmã para cantar nesse lindo coral. Mas o primeiro convite não partiu dessa irmã. O primeiro convite partiu de Deus. Você que está aqui nessa noite, talvez você tenha sido convidado por alguém, mas você está completamente enganado. Quem te convidou para que você estivesse aqui foi o Espírito Santo de Deus. Porque o chamado de Deus não é algo que acontece por acaso. O chamado de Deus, ele é claro e ele é específico. E Deus, ele fala ao teu coração nessa noite de uma forma clara e específica. E a primeira ordem que Jesus dá a você é para que você largue a sua rede. O primeiro convite que Jesus Cristo fez a Pedro foi para que ele fosse discípulo, para que ele fosse um aprendiz, para que ele fosse um aluno, para que ele caminhasse com Jesus e aprendesse de Jesus com Jesus. E Pedro, durante 3 anos, ele foi sendo ensinado, doutrinado por Jesus. Nesse primeiro momento do nosso ministério, antes de sermos comissionados com uma missão, Jesus Cristo, Ele nos chama para ser discípulo. Ele nos chama para ser discipulado. É justamente a falta de discipulado que tem levado muitos músicos, muitos coristas, como as irmãs, a abandonarem o ministério, porque não conseguem suportar a pressão, não conseguem suportar a rejeição, não conseguem suportar a adversidade, porque é o discipulado que nos faz ser a imagem e a semelhança do Senhor. Jesus, ele sabia que Pedro a qualquer momento poderia abandonar o barco. Tanto é que houve um episódio que Satanás pediu permissão a Jesus para cirandar a vida de Pedro. E Jesus falou a Satanás: não, é necessário que ele primeiro se converta. Porque Jesus sabia que se Pedro, naquele primeiro momento, após a conversão, passasse por uma adversidade, Pedro poderia olhar para trás e voltar para o mar e voltar a ser pescador. Quero falar para você, querido, que está aqui nessa noite. Você já pensou em desistir? Você já pensou em voltar à sua profissão? Você já pensou em virar as costas para Jesus? Sabe de uma coisa? O diabo está ao teu redor. O diabo quer te destruir. Ele quer matar os teus sonhos. Ele quer matar os teus projetos. Ele quer arrancar da tua mão o teu ministério, o teu chamado, a tua vocação. Mas Jesus Cristo nessa noite, ele diz: filho meu, não olha para trás, larga a sua rede e segue em frente, porque eu sou contigo. Pedro foi cirandado, não poucas vezes. O diabo tem cirandado a sua vida. O diabo tem perseguido a tua vida. Talvez você que esteja aqui, querido, tenha passado por lutas onde você nunca imaginou passar. Mas Jesus está contigo, porque todo o poder e toda a autoridade foi dada a Ele, Jesus Cristo. Ele não quer que você volte a pegar a sua rede. Você já largou a rede. Agora segue Ele, não olha para trás. Se você já colocou a mão no arado, querido, não olha para trás, segue adiante. Jesus está contigo, porque à medida que você caminha com Ele, Ele te transforma, Ele vai te moldar. Talvez hoje você não consiga enxergar isso, mas daqui a alguns anos você vai entender isso. Talvez daqui a alguns meses você vai entender tudo isso. Talvez alguns dias você vai entender isso. Talvez nesse exato momento você entenda isso, porque quem dá entendimento ao homem é o Espírito Santo de Deus. Houve um momento que Pedro estava muito mais preocupado com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. E quando nós nos preocupamos muito com as coisas do homem, esquecemos das coisas de
buscamos aquilo que muitas das vezes vai nos afastar da presença de Deus. Buscamos satisfazer as nossas necessidades primárias, seja ela de segurança, talvez de proteção. Primeiro Jesus te chama para largar a rede, e depois Jesus te comissiona. Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, ele chamou 4 discípulos, eles largaram a rede, estava iniciando ali um relacionamento de intimidade com o Mestre. É necessário que vocês, irmãs, desenvolvam esse relacionamento de intimidade com o Mestre através do discipulado, através da oração, através do estudo da palavra. No capítulo 3 do livro de Marcos, a história começa a mudar o rumo. Eles já tinham sido comissionados, eles já tinham passado pelo teste, a missão tinha que iniciar, o trabalho de evangelização tinha que começar. Havia muitas pessoas que precisavam ser curadas, havia pessoas endemoniadas que precisavam ser libertas. Jesus poderia fazer isso sozinho, mas Jesus, ele não faz nada sozinho, ele usa cada um de nós. Se Jesus chamou, ele vai capacitar, e se ele chamou, ele vai dar poder, ele vai dar autoridade. No versículo de número 13 do capítulo 3 de Marcos, é um outro momento na história da vida de Pedro, porque a nossa vida na igreja, no ministério, ela tem momentos. Tem um momento do discipulado, quando você aceita Jesus e se torna discípulo, e tem um momento que na vida de alguns talvez demore 5, 10, 15 anos, mas vai chegar um momento que você vai ser comissionado por Deus, você vai ser chamado para algo maior do que a natureza humana. Talvez você seja chamado para fazer algo que você nunca imaginou fazer. É um comissionamento, gente. A palavra nomear, esse verbo grego, significa tornar alguém alguma coisa. A palavra nomear, quando Cristo nomeou os discípulos, o verbo no grego significa tornar alguém alguma coisa. Sabe o que é isso? Pedro, para a sociedade, não era nada, não era ninguém, era um analfabeto, era simplesmente um pescador. Mas quando Jesus nomeia, se torna alguém diante de Deus. Talvez você não se ache ninguém diante da sociedade, incapaz. Talvez você não se sinta alguém diante da tua família, mas quando Jesus te nomeia, o texto bíblico diz, você se torna alguém para Ele, você se torna alguém especial, você se torna amado pelo Pai, mesmo que todos te odeiem. Você quer se tornar alguém nessa noite? Não olha para trás, não olha para trás, siga em diante, seja filho de Deus, seja herdeiro de Deus. Capítulo 3 diz, e subiu ao monte e chamou para si os que quis, o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou, ou seja, tornou alguém diante dos homens, 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Irmãs, vocês foram nomeadas, vocês são pessoas especiais para Deus. Deus deu a cada uma das irmãs poder, autoridade para orar, para expulsar demônios. Talvez você que esteja aqui nessa noite não se sinta alguém especial, mas Jesus, ele te chamou e ele te nomeou para cumprir uma missão, para estar com ele. Mas para cumprir essa missão, você precisa largar a rede, você precisa largar esse orgulho, você precisa largar essa sua opinião formada a respeito de algo que você não volta atrás. Você precisa caminhar mais uma milha, você precisa comer mais 1 quilo de sal, você precisa se inclinar para a vontade do Pai nessa noite. Em terceiro lugar,
Deus te escolheu, mesmo com todos os defeitos. Deus te chamou, e agora Deus ele quer iniciar um pacto de promessa contigo. Quando você aceita o chamado de Deus, quando você é nomeado por Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Jesus fez uma promessa para Pedro lá atrás: olha, Pedro, abandona tudo isso, larga tudo isso, e você vai ser pescador de homem. Eu vou fazer de você, Pedro, alguém muito especial. Eu vou te capacitar, Pedro. Eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, Pedro. Eu sei que você é falho, eu sei que você não é perfeito, Pedro, mas eu não abro mão de você. Jesus não abre mão de você, querido, com todos os seus defeitos, porque Ele vai te aperfeiçoar à medida que você caminha com Ele. A Bíblia diz que Jesus falou para Pedro: vou fazer de você um pescador de homem. Talvez Pedro naquele momento olhou para Jesus: quem sou eu? Eu não tenho capacidade para isso, mestre. Eu nunca vou chegar no seu nível, mestre. Eu nunca vou ter capacidade para pregar como o Senhor prega, mestre. Mas Jesus naquele momento estava olhando Pedro numa perspectiva diferente do homem. O homem, ele vê a nossa aparência, mas Jesus, ele vê o nosso coração. Jesus vê a nossa sinceridade. Jesus vê o nosso quebrantamento na presença dele. E é isso que Jesus está procurando nessa noite: verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito, em verdade, ou seja, com o coração quebrantado, sincero, na presença dele. É por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que se acham que são, as fracas, as desprezíveis, para envergonhar todas aquelas que se acham fortes. Porque o nosso chamado não vem de nobre nascimento. Porque Deus não escolhe como o homem escolhe, querido. Você está aqui hoje porque Ele te chamou. E Ele te convida porque Ele quer te nomear. Ele quer te comissionar. Ele quer te tornar alguém especial. Talvez para essa igreja, para essa comunidade, talvez para a sua família. E Pedro verdadeiramente ele pôde ver na prática a promessa de Jesus se cumprindo. Porque após a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o mestre passou 40 dias com os apóstolos. E após a ascensão de Jesus, Pedro ele pregou pela primeira vez para uma multidão. E no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Ou seja, a promessa de Jesus na vida de Pedro se tornou uma realidade. Eu não sei qual é a promessa que Jesus Cristo tem para a sua vida. Eu não sei qual a promessa que Jesus Cristo tem para a sua família. Mas Jesus deu para Pedro uma visão de vida. Eu quero nessa noite que você se apegue a essa frase: visão de vida. Qual é a visão de vida que Jesus deu para você? Qual é a visão de vida que Jesus deu para a sua família? A visão de vida que Jesus deu para Pedro é que ele seria um pescador de homem. E quando Pedro aceitou o chamado, logo em seguida foi nomeado, se tornou alguém especial para Jesus, o projeto de Deus na vida de Pedro começou a ter uma cara nova. Quero falar para você que está aqui nessa noite, querido, talvez você já tenha iniciado tantos projetos na vida, você já colocou a mão em tantas coisas, mas nunca foi para frente. Eu digo que tudo aquilo que a Rosária coloca a mão vira ouro, tudo que a Ceneguinha está envolvida dá certo, tudo que a Rosária trabalha prospera. Existem pessoas que são como aquela pessoa do Salmo de número 1, são como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, cujos frutos dão na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará. Assim é a vida de um justo, assim é a vida daquele que está na presença de Deus. É como uma árvore plantada junto a um ribeiro das águas, as folhas não murcham e também não caem, os seus frutos nascem na época certa, e tudo que um justo faz, tudo que ele coloca a mão, prospera. E por sinal, seu cabelo está lindo hoje, mas Deus ele tem uma visão de vida para cada um dos seus filhos. A grande questão é que muitas pessoas vivem essa vida sem uma visão de vida, não conseguem enxergar o seu próprio futuro, não conseguem idealizar algo superior ou maior para ele e para a própria família. E eu quero aqui extrair
3 coisas sobre a visão que Deus deu a Pedro. Em primeiro lugar, você que está aqui nessa noite, toda visão para a vida devem ser reveladas por Deus e não pelos homens. Toda visão de vida revelada por Deus, ela tem que vir de Deus e não pelos homens. Quantas pessoas já morreram porque deixaram de tomar o seu remédio, porque recebeu de uma pessoa uma visão que ela estava curada? Porque toda visão que vem de Deus, ela tem que ter a percepção espiritual de quem recebe, que verdadeiramente é de Deus. Qual é a visão que Deus deu para a tua vida, querido? Em segundo lugar, a visão para a vida que Deus dá são tão grandes que você não pode cumprir por si mesmo. Se fosse algo fácil para fazer, Rosária, nós não precisaríamos da ajuda de Deus. Mas quando a visão é de Deus, é algo muito maior daquilo que nós podemos fazer. Porque toda honra, toda glória tem que ser do Pai. E Deus, Ele dá a visão de coisas grandes, coisas que Ele quer participar ao teu lado. Deus, nessa noite, Ele quer te dar essa visão, porque toda visão que vem de Deus, ela põe a nossa vida em ordem. Eu conheço muitas pessoas que têm trabalhado e têm esquecido da própria família. Eu conheço pessoas que perderam a própria esposa por trabalhar tanto e esquecer da família. Uma frase feita: nenhum sucesso profissional se compara ao fracasso do lar. Quando Deus dá uma visão a alguém, é uma visão que não traz confusão na família, não traz desordem no nosso ministério. Toda visão que Deus dá é para colocar a nossa vida em ordem, estabelecendo prioridades. Muitas pessoas dizem que Deus tem dado visão, Deus tem falado, mas na verdade você olha a vida da pessoa, ela não tem tempo para vir para a igreja, ela não sabe estabelecer prioridade, ela vive uma vida financeira caótica, ela vive relacionamentos fracassados, ela vive um caos na estrutura familiar, e na verdade são pessoas que se frustram, são pessoas que projetam na igreja toda a parcela de culpa, e na verdade não conhecem a sua responsabilidade. Queridos, em nome de Jesus, entenda uma coisa: toda visão para a vida pessoal, para a vida profissional, quando ela vem de Deus, ela coloca tudo em ordem. Como está a tua vida hoje? Tua vida está uma desordem, tua vida está fora de ordem. Então pede a Deus: Senhor, me dá uma visão, me dá uma visão para que eu possa colocar a minha vida financeira em ordem, me dá uma visão para colocar a minha vida familiar em ordem, me dá uma visão para que eu possa fazer a sua obra com excelência, e que eu tenha tempo para os meus filhos, e que eu tenha tempo para a minha esposa. Peça nessa noite: Senhor, me dá uma visão para a minha vida pessoal. Porque essas mulheres são mulheres que, em nome de Jesus, são mulheres que não vão perecer, como disse a Joquebede no dia de ontem. E a Joquebede foi muito feliz na pregação dela ontem, quando ela cita João 3,16, onde ela cita 2 palavras: vida eterna, onde ela afirmou que essas mulheres são mulheres que vão herdar a vida eterna. E ela usa também a palavra não pereça. E ela disse que essas mulheres são mulheres que não vão perecer. E a Joquebede desenvolveu a mensagem em cima dessa última palavra. A palavra perecer significa deixar de ser, deixar de existir, deixar de viver, mesmo estando vivo. Tem muitas pessoas que são crentes, mas estão perecendo, estão deixando de viver uma vida conforme Deus quer que ela viva. São pessoas que estão deixando de ser bênção, deixando de ser um instrumento nas mãos do Senhor, porque estão perecendo pelas escolhas erradas que estão fazendo. Jesus não quer que ninguém pereça. Ele quer que você tenha vida. Ele quer que você continue sendo essa pessoa especial para o reino de Deus, essa pessoa especial para o ministério que você tem nas mãos. Deus não quer que você deixe de ser aquilo que você foi chamado para ser, querido. Você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para ser instrumento de honra e de glória para o Senhor Jesus. Então não pereça, porque você não nasceu para perecer, ainda estando vivo. Não seja um morto
vivo. Não pereça estando vivo, mas seja alguém que Deus quer que você seja. Perecer é quando uma fruta cai do pé, ainda quando está verde. É uma fruta que pereceu, é uma fruta que não amadureceu, é uma fruta que deixou de ser aquilo que ela deveria ser. Talvez você seja uma fruta, querido, que está prestes a cair do pé. Talvez você seja uma flor que ainda é um botão e não desabrochou, e quando o botão cai, é um botão que pereceu. Talvez a sua beleza interior ainda não está totalmente como deveria ser. Cristo quer que você desabroche, querido. Não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é viver uma vida sem sentido. Perecer é viver uma vida sem rumo. Perecer é viver sem direção. Não perecer é não murchar, é não envelhecer mesmo sendo de idade avançada. A Edith não perece, a Edith não envelhece, a Edith sempre é uma menina. A Isabel, ela não envelhece, ela não murcha, mesmo que as rugas estejam já no rosto e na mão, ela não perece, ela não murcha, porque a Edith, a irmã Isabel, ela tem a vida eterna. E tem muita gente nova que está perecendo. Tem muita gente nova que está murchando. Tem muita gente nova que está envelhecendo, com o seu coração duro, com o seu coração fechado. Está envelhecendo com mágoas no coração. Está envelhecendo porque não libera perdão. Está envelhecendo porque tem orgulho no coração. Jesus, ele não quer que você pereça. Porque no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nessa noite o Senhor Jesus não quer que você pereça. Ele quer que você tenha vida eterna. Ele não quer que você murche. Ele quer que você viva. Talvez você que adentrou aqui nessa noite com o objetivo de acompanhar a participação do coro Voz do Louvor, mas você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem, e você não quer perecer, você quer ter vida eterna. Talvez você, querido, que esteja aqui, já fez parte de uma igreja evangélica, está afastado, está ausente da casa do Pai, e nessa noite decidiu voltar para a casa do Pai, porque você não quer perecer. Você não quer murchar, você não quer morrer estando vivo, você não quer caminhar sem direção, você quer caminhar na direção da casa do Pai. Eu quero fazer um convite muito especial para você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou o seu coração para esse Jesus, que sabe todos os seus defeitos, mas não abre mão de você. Ele quer te chamar, Ele quer te nomear, Ele quer te tornar alguém especial. Mesmo que você não se sinta essa pessoa especial, mas quando Ele nomeia, Ele nos torna especial. Ele esquece o nosso passado. Ele quer que você se arrependa nessa noite. Quantos aqui querem se tornar especial para Jesus nessa noite? Existe alguém entre nós que quer entregar o seu coração para esse Jesus, se tornando alguém especial para Ele? O primeiro convite é para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Você é especial, minha irmã. Você é especial para o Pai. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero que a Rose dê um abraço gostoso nessa irmã que está à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Mais alguém que quer se tornar especial para o Pai aqui? Levante a sua mão nessa hora. Eu quero orar por você. Dá um abraço nela, Rose. Há mais alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde você estiver. Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. A Rose faz parte do Ministério de Integração e Discipulado e vai estar integrando. Você não vai falar nada, querida. Ela só quer te dar um abraço, Cíntia. Que Deus te abençoe, Cíntia. A Cíntia que já vem acompanhando as atividades da nossa igreja já há algum tempo, a nossa vizinha. Que Deus te abençoe, Cíntia. Há mais alguém além da Cíntia nessa noite que quer ser nomeada, quer ser chamada por Deus, quer se tornar alguém especial para Deus? Levante a sua mão onde você estiver. Há mais alguém?
O meu segundo convite é para você que está afastado do Evangelho, você que está afastado da igreja, você que está afastado da casa do Pai. Eu sei que você está aqui na igreja, mas você precisa de forma pública, diante de Deus, demonstrar o seu arrependimento, porque o texto que eu li de 2 Pedro é necessário que todos se arrependam. Talvez você diga: pastor, não preciso ir na frente, eu já me arrependi. Mas Jesus sabe o quanto você precisa vir aqui à frente. Jesus sabe o quanto você precisa se arrepender, o quanto você precisa verdadeiramente estar na casa do Pai. Não é uma formalidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe esse jovem. Qual é o nome dele, Marquinhos? Ô Marcelo, glória, vem cá pra cima, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Marquinhos, Ligiane, vem cá, vem colocar, vem. Louvado seja o Senhor pela tua vida, Fabinho. Vem cá, sobe aqui, vem aqui em cima, por favor, Fabinho. Vem aqui todos, aqui, vem cá, Cíntia. Deus abençoe, Ligiane. Vem, Ligiane. Deus abençoe, Fabinho, Cíntia e Marcelo. Além dessas pessoas, há mais alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Pai, quer voltar para Jesus? Há mais alguém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Não tenha medo, querido. É uma decisão muito especial que você vai tomar no dia de hoje. Há mais alguém? Há mais alguém? Coro, voz e louvor são resultados do trabalho de vocês. A igreja agradece por vocês terem sido usadas para que essas vidas estivessem aqui na frente nessa noite. E louvado seja Fabinho, porque nós estamos orando por vocês. Nós estamos orando pela vida de vocês. Hoje, pela manhã, nós fizemos menção ao seu nome e da sua esposa. E nós não desistimos de vocês, mesmo com todos os defeitos. Jesus ama vocês e Jesus vai caminhar. Ele quer nomear cada um de vocês. Vocês têm talentos, vocês têm dons e vocês vão colocar em prática. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando. Eu finalizo assim a minha palavra. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu quero que o Ministério de Integração depois esteja tomando nota, todas as informações, pelo menos os dois aqui, o Fabinho e da Leite, a gente já tem todas as informações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela essa reconciliação desse casal que nós amamos muito. Muito obrigado pela vida deles. Tem sido alvo das nossas orações. E eles estão aqui porque é fruto de um trabalho sério que o teu povo tem feito. Obrigado pela vida do Marcelo, que está aqui também, acompanhado do Marco Aurélio. Que o Senhor possa ajudá-lo nas suas dificuldades, porque o Marcelo é especial. Ele é alguém amado e querido pelo Pai. Que as adversidades da vida não venham desanimá-lo. Que ele possa ver em nós, na igreja, uma porta de esperança, de restituição e de restauração. Obrigado pela vida da Cíntia, que tem acompanhado conosco, Pai, já há alguns dias aqui na igreja, mas no tempo próprio, no tempo certo, a Cíntia tomou essa decisão muito importante, de aceitando como o único e suficiente Salvador. Que esse abraço da Rose gostoso seja um abraço discipulador, que a Cíntia se torne uma filha da fé da Rose, como o Marcelo se torne um filho da fé do Marco Aurélio, e que o Fabinho, a Leite, sinta-se amado, abraçado por toda a igreja. Pai, muito obrigado pelo coro, voz e louvor. Obrigado por cada vida que adentrou aqui. Obrigado pela vida dos nossos ilustres convidados. Obrigado por tudo, Senhor, porque tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder, tua também é toda a majestade, pelos séculos e dos séculos. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, essas pessoas aqui, Cíntia, Marcelo, Leide e Fabinho. A igreja pode se assentar. Eu quero, antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero convidar a nossa irmã Zilda, que fará uso da palavra. Desde já agradeço a todos. No final estarei à porta para cumprimentar todas as pessoas. De repente não vai dar para todo o coro ficar na porta, mas a Rosário, a nossa presidente, estará na porta comigo, representando todas as meninas do coro. Deus abençoe, Rosário. Zildona.
Nós queremos só agradecer a Deus, né, por essa bênção tão maravilhosa, por esse banquete espiritual que podemos conceder, estarmos aqui mais um ano de vida. Neste momento eu queria convidar o Jorginho